É o ato de discordar de uma coisa que foi organizada por Deus e não pelo homem. Esse é o movimento de dissidentes. Agora, como é que essas pessoas fazem isso? Por que apareceu esse movimento de dissidentes? Vamos ver aí o que diz o primeiro passo aí. A metodologia dos dissidentes. Panfletagem. Propagandas e mais propagandas. Se são certas ou erradas, não estão nem aí. Mas fazem propagandas. E mais propagandas. Querem muita audiência. Pessoas que percebem pessoas que pesquisam pouco ou quase nada. Pessoas descontentes. Pessoas com pouca capacidade de discernir. Esse é o movimento de discernir. Pescam dentro de um aquário, ou seja, pega o peixe certo. O peixe que está com dificuldade de respirar na água, o peixe que está com dificuldade de nadar por qualquer motivo. Essas pessoas, agem com essas pessoas. Em outras palavras, pessoas que não têm conhecimento, porque um dissidente não encara uma pessoa que tem conhecimento. Quando encara, fica nervoso e vai procurar sua turma. Essa é a realidade. O que mais? Falam de faltas e escândalos. Imaginário. O cara imaginou que o Dirceu foi jogar na loteria no sábado. E o cara mete a língua e fala que eu estava jogando na telecena no sábado. Porque ele me viu na porta passando, talvez vinha até para a igreja. Exagerados ou reais, minam a credibilidade dos pastores e dos líderes. Para essas pessoas, os pastores estão errados, os líderes da igreja também estão errados, só eles estão certos. Por quê? Porque eles querem impor a organização deles, humana, e não a organização que foi feita pelo divino Deus. Vamos lá, continuando. Pode passar. Falam de que os fiéis devem separar-se. Você é fiel. O dissidente vem e fala, separa daquele camarada porque ele está errado. O que ele está falando não é certo. Ele está tentando te enganar. Ou então são chamados para aconselhar alguém numa situação qualquer. A melhor coisa que você tem que fazer é separar, porque vocês não dão mais certo. Ao invés de falar ao contrário, ao invés de pregar ao contrário, de aconselhar ao contrário, falam isso. Usam os testemunhos, pregam a nova organização. Eu pergunto, a igreja precisa de nova organização? Precisa, ancião? Precisa? Não precisa. Quem organizou a igreja? Foi Deus. Então por que eu preciso organizar a igreja novamente? Por que eu tenho que colocar a minha vontade, os meus atos, as minhas atitudes, que elas têm que prevalecer aqui? Porque essa é a verdade que eu quero e não a verdade que Deus quis e quer quando Ele organizou a sua igreja. Pensem nisso, gente. O que mais? Usam os testemunhos fora do seu contexto. Em outras palavras, pegam um versículo da Bíblia e desse versículo tiram as suas conclusões, as suas posições, e em cima das conclusões da sua posição, pregam esse evangelho para todas as pessoas. Acreditam a Ellen White textos que não são de sua autoria. Está cheio, gente, de vocês. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi, e eu tenho certeza que vocês também ouviram. Pessoas acreditando textos que é lá do escritor, não sei das quantas, bota como se fosse de Ellen White. Para quê? Para conveniência própria, porque ele convém mudar as palavras da profecia. Mas vamos lá, tem mais alguma coisa? Quais são os perfis dos dissidentes? Aproveita a ausência dos líderes para meter o pau no líder, para falar mal dos líderes.
cheio de carisma. Entra por essa porta aqui, ó, abraçando, beijando todo mundo. Mas é um lobo devorador. Sem credenciais, nem recomendações. Sobre disciplina eclesiástica. Pessoas com descontentamento pessoal. Radicais extremistas. Desequilibrados. E, principalmente, dificuldade de perdoar. Vamos lá. É mais fácil confessar os pecados alheios. É difícil perceber a necessidade de reforma individual. Essas são as características dos discípulos. É mais fácil confessar os pecados alheios. É difícil perceber a minha necessidade individual, a minha reforma. Vamos lá. Agora eu tenho que ver para cá. Se o mundo observar uma perfeita harmonia existindo na Igreja de Deus, esta será uma poderosa evidência a favor do cristianismo. Se o mundo, dissensões, diferenças, infelizes e rugas desonram o nosso Redentor, tudo isto poderia ser evitado se o eu se submetesse a Deus e os seguidores de Cristo obedecessem à voz da igreja. A descrença sugere que a independência individual, preste atenção, a independência individual aumenta a nossa importância, que é fraqueza. O cara acha que ele é independente, ele pode fazer o que ele bem entende, ele não precisa seguir as normas da igreja. A organização da igreja já era, a organização que prevalece é a dele. Mas deixar-se dominar por tais sentimentos e ponto de vista é inseguro e trará anarquia e confusão. Caramba! Verdade ou mentira? Que o julgamento individual submete-se à autoridade da igreja. Está lá em Testemunhos para a Igreja, versículo 4, página 19. Vejam aí. Quantas verdades está escrita nesse texto? Muitas e muitas verdades. Mas sabe, eu não aceito essas verdades. Por que eu não aceito essas verdades? Porque essas verdades vão contra a minha vontade. E tudo que vai contra a minha vontade me faz mal. Sabe por quê? Porque o meu coração ainda não está com o Espírito Santo de Deus dentro dele. É por isso que eu faço, por isso que eu arrumo tudo isso aí. Ó. Quando eu estiver com o meu coração, com a mensagem, nova aliança, o Espírito Santo dentro do meu coração, eu não estarei enquadrado nessas funções. Vamos continuar. O Redentor do mundo não sanciona experimentos e exercício em questões religiosas independentes de sua igreja organizada e reconhecida. Quem é o Redentor do mundo? Deus deu liberdade para você mexer na organização dele? Não. Por que eu mexo? Alguma coisa eu quero. Pense nisso. Alguma coisa eu quero mudar. Talvez para fazer minha vontade. Talvez para ter seguidores. Vamos lá. Organizada e reconhecida. Organizada e reconhecida por ele. Vamos lá. Átomos independentes. O que é um átomo? Pelo que eu sei, se eu estiver errado, aí os grandes estudiosos aí me corrigem. Átomos é um núcleo. Tá? Um centro, dali sai partículas, descolam partículas do centro, ou seja, a igreja é um centro, daqui sai partículas. Eu sei que o Senhor ama a sua igreja,
ela não deve ser desorganizada ou fragmentada, ou seja, dividida em átomos independentes. Não há a mínima consistência nisto. Não há a mínima evidência de que isso deva acontecer. Agora, quando acontece isso? Quando acontece isso, meus irmãos, quando eu procuro mudar a organização da igreja, quando eu procuro fazer uma igreja da minha casa, convidando quem eu acho que eu devo convidar, quem me faz bem, e lá, ao invés de eu falar da palavra de Deus, eu falo da vida do irmão, eu falo da vida da irmã. Se ao menos fizesse isso, centrasse o assunto, a conversa na palavra de Deus, ótimo, menos mal. Mas eu, às vezes, ajo como átomos e faço o que não devo fazer. Vamos lá. Grupos separatistas. Não podemos agora entrar em qualquer nova organização, pois este é o seu povo escolhido. Ele não está liberando. Grupo separatista, ele não está liberando. Um aqui, outro lá. Mas um povo, mensagens escolhidas. Volume 1, mais uma vez, né? Grupos separatistas. Grupos na casa dela, grupos na minha casa, grupos na sua casa, grupos ali, grupos aqui. Não está liberado aí, ó. Veja. Vamos lá. Nós necessitamos de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. É a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. E buscá-la deve ser o nosso maior esforço. Eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida. Cada um de nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Porque se nós continuarmos nessa situação, o nosso caminho é queimar com Satanás e seus anjos. Essa é a verdade. Vamos lá. Necessitamos de um reavivamento, continuando. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre o ministério de quem? Do Espírito Santo. O que aconteceu antes do Pentecostes? Os discípulos se reuniram 10 dias, ficaram confinados dentro de uma sala, ou sei lá, dentro de uma igreja, e ali eles se retrataram, eles pediram perdão. Eles analisaram a si mesmo, reconheceram o erro, aonde estavam errando, o que estavam fazendo em desacordo com a palavra de Deus, para depois receber o Espírito Santo. Portanto, nós não vamos receber o Espírito Santo se existir confusão dentro da nossa igreja. Se haver contenda dentro da nossa igreja, nós não vamos receber o Espírito Santo. Nós estamos fazendo o papel de bobo, me perdoa. Estamos perdendo tempo. Enquanto eu ignorar o meu irmão me ignorar, ou enquanto eu tiver um rancor contra o meu irmão contra mim, jamais receberei o Espírito Santo. Nem eu, e nem ele, e nem a igreja toda. Precisa ter um reavivamento, uma reforma, não feita pelo homem, mas feita pelo Espírito Santo, na minha vida e na vida de todos nós. Se nós quisermos receber o Espírito Santo. Caso contrário, vamos morrer nos bancos desta igreja e nunca veremos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Continua. Quem é Babilônia? Estamos acabando já, irmão. Vou correr um pouco. Quem é Babilônia? 3 princípios básicos. Façais vossas queixas de maneira clara, objetiva, direta e aberta. Não como carne, mas no Espírito Santo e as pessoas certas. Portanto, se você tiver uma queixa a meu respeito, seja claro, seja positivo, seja aberto, e fale, guiado pelo Espírito Santo, para mim e não para a comunidade de Terra Preta.
Mas não vos afasteis da obra de Deus, provando vocês e vós infiéis, porque outros não estão agindo corretamente. Tem muita gente que deixa a igreja porque eu estou fazendo as coisas erradas. Porque o irmão está fazendo as coisas erradas. Ah, não vou mais naquela igreja. O irmão faz errado. Fulano faz isso, fulano faz isso. É problema deles. A salvação é individual. Você tem que cuidar da sua. E eles cuidar da deles. Não é individual a salvação? Não é isso que a Bíblia diz? Por que eu vou cuidar da salvação do caído? Eu tenho que cuidar da minha. E pedir a Deus que Ele cuida dele para junto um dia estarmos lá no céu. Vamos lá. Vocês estão percebendo que tudo isso aí é profético, não sou eu que estou falando, tá? Embora existem males na igreja, e tenha que existir até o fim, a igreja desses últimos dias, há de ser uma luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada. Hoje eu não repreendo a igreja. Por quê? Senão eu vou ficar bronqueado comigo. Se eu chamar a atenção da minha mulher, ela vai ficar bronqueada comigo. Quer dizer que eu deixo a libertinagem à vontade. Deixo acontecer tudo que precisa, da forma certa ou incorreta, tenho que deixar. Para que a pessoa não fique magoada comigo. Advertida do que? Do erro que está se passando. Ah, não vou falar nada com o irmão, nem com a irmã, porque se eu falar, ele vai brigar comigo, ele vai ficar mal comigo. Irmão, Ezequiel 20 diz para mim e para você, que se você não alertar do pecado do seu irmão, você será responsável pelo sangue dele nas suas mãos. E aconselhada com amor, com carinho, aconselhar, advertir com amor, repreender com amor, não na pancada. Mas você só faz isso quando você tiver o Espírito Santo dentro do seu coração. E é o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. Vamos lá que o tempo está passando. O que aconteceu lá atrás? O fracasso de Israel, a apostasia da igreja cristã, a reforma falhou em avançar na luz concedida, o movimento adventista com uma missão para o fim da história. Pode passar. 7 igrejas do Apocalipse simbolizam a trajetória, ou seja, a história da igreja adventista da era cristã. Todos nós conhecemos aqui, já lemos a respeito das igrejas. Todo mundo conhece um pouco. Vai lá. Umas foram bem sucedidas, outras não. Não são os fiéis que deixarão a igreja. Se você é fiel, você não vai deixar esta igreja. Aconteça o que acontecer com você. Mas se você é fiel, olha a condição aí. Vamos lá. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será mais forte. Ou seja, se você estiver com Deus, você vai se fortalecer mais ainda. Porque a sua vitamina vem da onde? Vem de Deus, não vem de você. Vamos lá. Pode passar. A palha é igual aos infiéis e não sinceros. O trigo, cristãos genuínos. Vamos lá. Quem são os que deixarão a igreja? Até agora nós vimos os que não vão deixar, os que são fiéis, não é isso? E agora, quem são os que deixarão a igreja? Agora vem um negócio pesado, irmãos. Vamos lá, vai. Os descuidados e indiferentes. Sabe aquele cara que não está nem aí? Aconteça o que acontecer, está acontecendo, está tudo bom para ele. Para ele está uma maravilha. Não está preocupado com as coisas de Deus? Vai ter o domínio. Mas tudo bem, deixa eu chegar, a gente resolve. Indiferentes. Continua. Os ambiciosos e egoístas. Satanás, lá no céu, ele foi o quê? Ambicioso, quis ter o lugar de Deus. Né? Ele não estava contente na posição que ele se encontrava. Ele não estava contente do que ele era. Ele tinha que ir para o lugar de Deus. Eu não estou contente com o cargo que eu tenho. Eu tenho que pisar na cabeça do irmão e da irmã para mim estar no lugar dela. E os egoístas. Vamos lá.
orientados pelo mundo, pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, vão buscar informações com pessoas, com o ser humano. E a orientação do ser humano é muito fácil, mas as orientações de Deus são certas e corretas. Vamos lá. Os que transigem e comprometem a verdade, ou seja, os que colocam a palavra de Deus em dúvida. Tem pessoas que, com um versículo, colocam a palavra de Deus em dúvida. Continua. Os desobedientes. Estou eu guardando o que Deus quer que eu guarde? Estou eu fazendo o que Deus quer que eu faça? Estou eu sendo obediente ou desobediente? A lição nos fala, está falando para nós, que todos eles foram obedientes a Deus, para que eles pudessem fazer parte da nova aliança. Pode passar. Os invejosos e críticos. Tem gente que tem uma inveja de mata. Você percebe no olhar da pessoa a inveja. E críticos, então? Nossa, o pregador dessa manhã. Quem foi o cara que convidou o pregador dessa manhã? Foi você, Zé? Foi. Aquele pregador não prega nada. Ele não fala coisa com coisa. Quem foi que chamou o cantor dessa manhã? Aquele rapaz, se ele tivesse consciência, ele nem ia lá, porque está envergonhando a Deus com a sua voz. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, o pregador não prega para ele nem para você. O pregador faz o que Deus manda aqui na frente. A pessoa que canta aqui, bem ou mal, ela está louvando a Deus. Se você tivesse condições de pregar, de fazer, de louvar a Deus, bem ou mal aqui, você estaria também louvando a Deus, não criticando os que vêm fazer aqui. Vamos lá. Os fuxiqueiros. Meu Deus do céu, aqui não tem nenhum fuxiqueiro. Graças a Deus, terra preta não existe isso. Essas são as pessoas que não... quem são os que deixaram a igreja? São essas pessoas que acusam e condenam. Está lá, hein? Olhando para o alto, página 122, não sou eu que falo. Percebe? Os fuxiqueiros. Aquele que cai uma folha e fala que caiu a árvore. Aquele que acusa, aponta o dedo, esquecendo que tem 4 dedos para a vida dele e que ele esquece de olhar. E aqueles que condenam, ocupando o lugar de Deus, só ele pode condenar. Olhando para o alto, lá, página 52. Esses são os que deixarão a igreja quando vier essa tribulação. Vamos lá. A classe conservadora superficial. Sabe? O que nós entendemos com isso? Quando você vai num cemitério, você vê o túmulo bonito, não é? Bem pintado, azulejado, enfim, bonito. Mas lá dentro só tem podridão. Essa é a classe superficial. Na igreja eu sou eu, né? Na igreja eu sou pobre. Mas lá fora, como é que está a minha vida? Está como um sepulcro? Bonito aqui dentro e podre lá fora? Vamos lá, gente. Os que não controlam o apetite. Eu vou falar para vocês. Eu luto com isso aí. Eu, particularmente, luto com isso. Que eu como muito, ainda mais quando fazem um pé de frango, um pescoço de frango aí, nossa, Deus me perdoe, um mocotó aí, né, Deus me perdoe. E eu luto contra isso, eu tenho certeza que muitas pessoas lutam contra o apetite. Esses também deixaram a igreja. Vamos lá. Aqueles que promovem desunião. Ainda bem que aqui não tem, nas outras igrejas também não. Aqui ninguém promove desunião. Todo mundo é unido, né? A união faz a força e aqui nós somos fortes porque nós somos unidos. Não existe desunião. Vamos continuar. Os estudantes superficiais da Bíblia. Eu leio um versículo e já sei tudo sobre a Bíblia. Conheço tudo. Tenho condições de debater com qualquer um aí fora sobre a palavra de Deus. É verdade isso? Eu preciso conhecer a Bíblia para poder
ser um estudante legítimo, não superficial. Lê apenas por ler. Continua. Aqueles que perderam a fé no dom de profecia. Se você não acredita no dom de profecia, você também não vai permanecer na igreja. Mensagem escolhida, volume 3, página 84. Vamos lá. Os fiéis abandonarão a igreja. Ao aproximar-se a tempestade, uma graça poderosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo. Foi o que eu disse na lição. Mas não tem sido santificada pela o quê? Pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para a fileira dos adversários. Grande conflito, página 608. É sério, irmãos. Não é brincadeira, não. Ser cristão não é fácil. Existem condições. Vamos lá. Mas o barco, a igreja é um barco. Ela não vai afundar. Se você ler lá em Mateus 8, 23 e 27, você vai entender. Pode passar, e é o final de hoje. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. Por nós, esta igreja tinha afundado. Mas não afunda porque Deus está no controle dela. E ela nunca vai afundar. Vai ter problemas, dificuldades, desunião e um monte de coisa. Mas a igreja de Deus vai permanecer para sempre. Eu e você vamos afundar. Se estivermos enquadrados em alguma coisa disso que foi lido aí, que foi falado pela profetisa. Mas a igreja de Deus não vai afundar. Acabou, né, gente? Acabou? Meus irmãos, esta mensagem, como eu disse no começo, eu não gosto de repetir sermão, mas me foi pedido para pregar esse sermão, e se foi pedido é porque Deus tocou no coração de alguém, e por isso eu fiz hoje para amanhã. Que nós possamos pensar bem em tudo que foi falado aqui, e não foi falado por mim, mas foi falado através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Portanto, se eu estiver enquadrado naqueles que irão para o céu, amém por isso. Mas se eu estiver enquadrado naqueles que não irão para o céu, azar, irmão. Que Deus abençoe vocês. Amém.